Estamos ao vivo. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a psicóloga Carolina Valger, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia e hoje nós estamos mais uma vez aqui por uma parceria com a Livrarias Curitiba, num projeto bastante interessante que se chama Psicologia para Você. A nossa proposta é poder falar de temas da psicologia de uma maneira leve, temas que tenham a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano e que se aproximem da nossa realidade para a sociedade, não apenas para psicólogas e psicólogos. Para o encontro desse mês, então, relembrando para quem está vindo pela primeira vez, né? Essa é uma atividade que acontece todos os meses aqui na livraria, sempre nas quintas-feiras. As datas vão sendo confirmadas a cada mês, em geral é na última quinta-feira do mês, mas nesse mês tivemos uma pequena mudança de agenda, estamos aqui no dia 18. E o tema escolhido para esse encontro foi a mentira, em função do dia 1º de abril, né, que é o dia da mentira. E aí, será que todos mentimos? Será que sempre mentimos? Por que mentimos? Para que mentimos, né? E para conversar com a gente hoje está aqui o psicólogo Tônio Luna, que nós agradecemos de antemão a presença, é psicólogo clínico, além de várias outras experiências, né, Tônio, que eu não preciso me alongar aqui. E a ideia é que a gente possa bater um papo. Então vou pedir que vocês fiquem super à vontade para fazer perguntas, para discutir juntos e para a gente ouvir o que é que o Tônio tem para explanar para a gente a respeito desse tema que está bem presente na nossa vida, né? Será que a gente já mentiu? O quanto? Será que essa mentira é doentia? Está dentro do normal? Será que tem mentira normal? Vamos descobrir isso agora. Então, bem-vindos, espero que vocês gostem dessa palestra e possam discutir com a gente. Tônio, muito obrigada. E aí, será que mentimos normalmente ou não? Vamos já descobrir. Boa noite, sejam todos bem-vindos, isso é uma verdade, o resto é tudo mentira, mas essa primeira parte é verdade. Eu vou pedir licença para vocês para fazer essa fala com vocês sentados. A hora que vocês quiserem interromper, o pessoal atrás está ouvindo bem? Está tranquilo? Tudo em ordem. Quem fugir daqui, a gente já sabe que foi pego em alguma mentira. Então, se saiu, a gente está autorizado a fotografar a pessoa e publicar dizendo, olha, essa pessoa não é uma pessoa confiável, ela deve ficar presente aqui agora. Mentira. A mentira faz parte do nosso dia a dia? Nós mentimos com frequência? Alguém acha que é possível a gente conviver sem a mentira? Quais são as nossas maiores mentiras? E o que é mentir? O que é ocultar a verdade, se a gente pensar uma das funções da mentira? O que é isso? Aí tem uma pergunta para vocês que lá no final vocês podem pensar e responder. Quando eu digo para uma pessoa, eu te amo, eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo? Eu sei do que eu estou falando? As expressões afetivas cotidianas são verdadeiras? Quando eu dou parabéns a uma pessoa, parabéns pelo seu aniversário, eu estou realmente conectado e desejando que essa pessoa tenha um dia feliz? Ou existem coisas que são proformes, que fazem parte do nosso dia a dia, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas que às vezes não tem nenhuma consistência, mas fazem parte do nosso dia a dia e não tem nenhum erro com relação a isso. Mas a gente passa boa parte dos nossos... Já tem casais olhando de canto de olho um para o outro aqui, desculpe se rolar alguma separação no final, a gente oferece terapia de casal gratuita às pessoas que se separaram, que agora, aqui na frente já tem um beliscando um ou outro, mas tudo bem. Tem o meu velho colega Simas, aí, de 30 e poucos, eu antes disso, é verdade, antes de ser psicólogo, eu fui da Marinha, e aqui na minha frente tem a grata surpresa de ter um colega de Marinha, que é o Nelson Simas. Enfim, a mentira faz parte de um certo dia a dia e parece, esse sempre em forma de provocação a vocês, parece que a gente tem uma certa ilusão que a gente poderia viver sem mentiras. Eu vi por algumas publicações no Facebook com relação ao que a gente fala, com relação ao que a gente
posta lá, que algumas pessoas têm esta ilusão: vamos todos viver num mundo de verdades. Se a gente falasse somente a verdade, vamos supor que você já tem uma pessoa desmaiando aqui na frente quando eu falei isso já. Vamos imaginar que vocês tivessem essa tarefa de durante meio-dia, durante 12 horas, falassem somente a verdade. Será que é possível? Será que a gente arcaria com as consequências disso? E ainda mais, será que a gente sabe o que é a verdade? Será que a gente tem consciência do que isso que nos provoca no dia a dia, a dizer, vamos falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? A gente sabe o que é isso? Ou essa verdade também, eu estou provocando vocês a pensarem, é uma invenção? Será que a gente inventa uma ideia de verdade? Ou realmente a gente, enfim, imagina que todas as verdades sejam matemáticas, precisas e exatas? Na expressão dos afetos, um pouco antes, a gente sabe que, de uma certa forma, o que a gente fala é uma invenção de alguma coisa aproximada. O eu te amo é uma invenção de uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Né? E também a gente mal sabe se isso tem a ver com a outra pessoa ou não. Será que isso é uma verdade? Será que isso é uma mentira? A gente aqui não está falando, e é importante a gente saber, de um certo tipo de pessoas a qual a mentira faz parte como estratégia ardilosa. A gente não está falando dos canalhas. Né? Os canalhas têm estratégias ardilosas e vivem na mentira. Né? Alguns chegam aí patologicamente a acreditar no seu dia a dia nas mentiras, algumas pessoas com transtornos. Não é dessa parte que a gente está falando. A gente não está falando de pessoas que vivem, enfim, em função da mentira e têm ganhos diretos, mas de pessoas que por vezes escondem grandes e pequenas verdades. E aí uma outra pergunta a vocês: será que, independente de mentir para os outros, a gente mente com frequência para a gente mesmo durante o dia? Será que a gente tem uma expectativa de verdade ou de realização e a gente é impulsionado de uma certa forma a viver numa ideia de sucesso, em que todos temos que ser felizes, bem-sucedidos, alegres, nos relacionando com todo mundo, amando todo mundo? Parece que um pouco a nossa sociedade também se constrói nessa ideia da mentira. Eu não estou fazendo uma avaliação moral disso, eu estou somente contextualizando algumas coisas. Espero que isso faça sentido para vocês, algumas coisas sobre essa ideia de que a gente passa boa parte do nosso dia escondendo algumas verdades essenciais. Se pensar no sentido da vida, né? Ok, eu sei, eu sinto a vida é plena para mim. Quer ver uma outra questão? Será que absolutamente é verdade que a gente sabe o que são homens e o que são mulheres? Ou a gente tem alguns conceitos introduzidos, enfim, socialmente sobre isso? Uma pergunta provocativa. Será que a gente sabe ou a gente inventa? E será que uma invenção sobre a vida é uma mentira? E aí um outro ponto. Eu também trabalho já há muitos anos com preparação de atores. Teatro e de cinema. Os atores têm, enfim, por profissão, mentirem. Eles atingem um grau, enfim, desta mentira, que é um grau artístico extremamente importante, que nos leva os outros, o próprio ator e os demais atores e a plateia, a um grau de fantasia. Essa fantasia é uma mentira? Toda fantasia é uma mentira? Ou a gente passa boa parte do nosso dia a dia... Eu estou vendo gente já olhando para baixo aqui, por favor. Eu sei que não é fácil esse tipo de reflexão, desculpe. Quem ficar deprimido, eu dou um abraço no final. A gente passa boa parte do nosso dia a dia para poder sustentar a dureza da vida nesse estado. Entre aspas, mentira, um estado fantasioso, ou o que a gente chama de estado da arte. Então é sempre um limbo
Porque a gente está acostumado a viver num momento de país em que as notícias são muito sobre mentiras, mas são essas mentiras mais patológicas, as mentiras que envolvem pessoas, enfim, que desviam as ideias, que tentam fazer outras verdades paralelas com interesse próprio. Mas boa parte da gente mente durante o dia apenas para esconder pequenas verdades, ou para poupar os outros. Já mentiram para poupar alguém? Para fazer com que a outra pessoa não sofra de alguma forma? E como é que a gente se sente? A gente carrega alguma culpa por essa existência que não é totalmente calcada na verdade? A gente, essencialmente, se a gente precisa tanto se desviar dessa verdade idealizada, a gente carrega alguma culpa por conta disso? E será que às vezes a gente carrega uma culpa de um tamanho real, ou às vezes a gente também se exagera de tantas culpas e aí é uma questão bastante importante, né? Como eu sou psicólogo clínico, várias vezes eu recebo pessoas em meu consultório que dizem que se sentem uma fraude, uma mentira. Você já conhece pessoas que se sentem uma mentira? Ou às vezes a gente não se pega num certo momento se questionando: será que eu sou de verdade? Será que eu tenho sentido? Ou eu sou uma enganação? Então, a mentira não tem somente esse cunho moral ou de correção, mas ela tem um papel importante. E a gente passa boa parte da nossa vida nos questionando, nos revendo com essa ideia de que é verdadeiro ou não, tem consistência ou não. E aí é sempre a pergunta: é verdade ou é mentira que aquela pessoa ou aquela outra pessoa, ou esta família, ou esse grupo de trabalho gosta de mim ou me ama? Eu tenho sentido na vida das pessoas? Quantas vezes a gente passa o nosso dia a dia em sofrimento com relação à questão das mentiras, por conta da dúvida dos sentimentos das outras pessoas por nós? Como se fôssemos, às vezes, pequenas crianças que repetem esse padrão de um certo abandono. Será que é verdade? Será que é mentira? Eu tenho vários pacientes no consultório que chegam basicamente a essa essência, né? O que eu venho procurar aqui é uma verdade, mas será que existe mesmo essa verdade? Ou existe uma outra dinâmica provocativa? Será que realmente ao acordar eu me proponho 100% a ser fiel e verdadeiro e vivo comigo? Ou isso me escapa durante o dia todo? Eu acho uma boa pergunta, vocês não acham? Quantas vezes por dia a gente acorda com essa dúvida? Então, esse é o começo dessa... Se algum de vocês em algum momento quiserem me interromper para fazer uma pergunta, para fazer uma colocação, por favor, fiquem imensamente à vontade. O que eu quero nessa fala inicial, e depois a gente vai conversar um pouco mais e tal, é provocar vocês a pensarem que quando a gente fala de mentira, não é algo do outro, mas essencialmente a gente está falando da gente como sociedade, enfim, como indivíduo, é de cada um de nós. O quanto a gente consegue ser inteiro e suportar, né? N verdades são escondidas da gente mesmo, porque seria quase insuportável conviver com alguns dos nossos desejos. Quem de verdade às vezes já não tem vontade de sair do lugar de emprego, de desistir, de partir para outra coisa, que essa seria, entre aspas, uma verdade, um desejo de verdade naquele exato momento, mas não o faz e por não suportar aquele lugar precisa inventar mentiras. Mas também, se fizer isso, vai ter um preço por isso. Realizar os desejos ou realizar o que se acha sempre é verdade parece quase impossível, porque a gente não vive uma sociedade que sustenta, e a gente também não sustenta esta possibilidade de olhar para aquilo que a gente está vivenciando como se fosse a escolha verdadeira. Ou será que a gente suporta sempre a verdade? Já imaginou se vocês também de novo chegassem e dissessem para as outras pessoas que viram você, que encontraram com você, e vocês pudessem dizer assim: me diga a verdade do que você acha sobre mim. É suportável essa verdade? Será que a gente dá conta? Ou
de uma certa forma a gente diz, de maneira subliminar e às vezes até direta, minta sobre mim. Não seja totalmente sincero, não vai ser suportável. A gente vive numa sociedade que precisa de uma certa forma da mentira. Ela faz parte da nossa... Ela faz parte de uma certa prevenção desta solidão. A gente sempre quer se sentir pertencente, enfim, fazendo parte dos outros, tendo relações e sendo amado. Esse é um desejo, enfim, inerente à questão do ser humano, e por conta disso, talvez, faz sentido para vocês, talvez a gente precise mentir para sustentar esse lugar. Mas será que é mentira, essas pequenas mentiras? Porque as pequenas mentiras a gente inventa durante o dia, a gente diz, daqui a pouco, ou um pouco mais tarde, ou amanhã eu faço, ou hoje eu não tive tempo, a gente conta isso, não é verdade? Para a gente mesmo, a gente dá uma inventada e ok. E só sempre tem um preço por conta disso, mas não significa que a gente precisa ser verdadeiro, enfim, fiel e duro o tempo todo. Mas a gente passa o dia contando pequenas histórias. Faz sentido para vocês isso que a gente está falando? A mentira é inerente a essa nossa existência de ser humano nesse tipo de sociedade, da forma como a gente se sustenta. Se a gente abre um jornal de notícias, hoje em dia, sempre há uma busca pela verdade. Vamos a uma outra pergunta. Será que essas pessoas que buscam a verdade nos jornais ou na política estão buscando pela verdade? Será que existe uma entrega de fato? Esse cuidado, essa atenção pelos outros, ela é verdadeira? Será que todo mundo tem essa capacidade ou ação de realmente estar preocupado com os demais e por conta disso se colocar em um certo risco da relação para fazer pelo outro? Ou às vezes a gente está fazendo isso por um prêmio, mesmo que seja um prêmio narcísico, um prêmio de reconhecimento, um prêmio de olhar ou de atenção, ou de ganhar, e isso é uma coisa muito importante dentro da nossa sociedade, ou um prêmio de ser melhor que os outros. A gente não tem esta verdade, entre aspas, né? Como meta, eu preciso ser... A gente diz, e se você entrar no Instagram e no Facebook, você vai olhar todo mundo dizendo, você precisa se vencer e ser melhor que você, e você precisa acordar todo dia, e você tem energia, e tem incrível, você ter power, e você ser uma outra pessoa, mas em realidade a gente está sempre competindo, e o mais estranhamente, e aí a psicologia vai olhar para isso, competindo com pessoas que a gente nem sabe que está competindo. A gente está se analisando e se avaliando o tempo todo. A chance de a gente se sentir falso ou incompleto nesse momento é imensamente grande. E se a gente tem experiências, isso vem da psicologia também, experiências infantis, de sensações de faltas amorosas, de famílias, enfim, que não tiveram trocas, que são a maior parte das nossas famílias, na verdade, as nossas experiências familiares sempre são muito, muito difíceis. Né? É quase como se a gente sempre voltasse a buscar um paraíso. Será que a busca do paraíso é verdadeira? Será que algumas pessoas que buscam, e falando em termos de verdade, será que algumas das pessoas que buscam a verdade só encontram ela em um único lugar? Qual é esse lugar? Qual é a única verdade absoluta? A morte. Ela é derradeira. Esta é uma verdade derradeira, né? É um encerramento de algumas coisas, né? Parece um pouco drástico a gente pensar assim, mas parece essa busca intensa, constante pela verdade, ou pela aquilo que significa, que é um ponto final, que é o totem, ou a gente derida, ou a gente projeta em alguém. Vocês devem ter acompanhado, enfim, nesse ano, nos últimos 6 meses em especial, a quantidade de gurus que caíram no Brasil. Vários gurus, né?
que eram pessoas consideradas, enfim, né, por conta das suas religiões, das suas posturas religiosas, dos seus, enfim, dos seus trabalhos de cura, eram consideradas pessoas especiais. Por trás daquela toda especialidade haviam algumas intensas mentiras. Quanto tempo do nosso dia a dia a gente está linkado, está preso, está grudado a essas ideias fantasiosas de um mundo tão melhor? E será que a gente suporta esse outro lado? Será que mentira não faz mesmo parte? E será que a gente não precisa brincar? E às vezes a brincadeira, o humor, eu já dirigi alguns espetáculos de humor. O humor basicamente é uma forma de mentir e causar algum tipo de estranhamento nas pessoas, de tal forma que as pessoas possam se aliviar de algumas sensações internas. Mais recentemente a gente observa na nossa sociedade que algumas coisas, como ideias de que a sociedade já estava mais equilibrada e que o machismo era uma coisa que já tinha, enfim, sido mais serenizado, estava em outro tipo de instância, a gente percebe que tudo isso estava mentirosamente guardado em uma caixa preta, escondida, debaixo da cama, e que agora vem tudo à tona de volta. Será que a gente todas perguntas reflexivas? Será que de verdade o que nós esperamos de mundo é possível? Será que o ser humano evolui? É verdade que o ser humano evolui para uma sociedade mais justa? É fato que, se a gente analisar, enfim, por um longo período de tempo, por que pareça uma análise macro, mais ampla, vai mostrar que o ser humano hoje em dia é menos violento e morrem menos pessoas percentualmente do que anos atrás. Isso é verdade, né? Tem um trabalho do Steve Pinker que mostra, faz essa análise, é um professor lá da MIT que faz uma análise sobre a violência no mundo. Diminuiu, apesar de que a gente está vendo mais, porque ela chega nos nossos celulares o tempo todo, mas ela diminuiu de uma certa forma. Mas o que é que de verdade existe em nossa humanidade, em nosso ser? O quanto a gente está criando uma mentirosa ilusão sobre sermos verdadeiros, inteiros, e será que a gente consegue bancar, será que a gente consegue sustentar essa ideia? Essa é uma pergunta provocativa para vocês. E para mim, que faço o tempo todo, e eu acho que ela não tem muita resposta, ela só nos move. Então, o que nos move, essas fantasias que nos movem, que nos fazem acreditar numa certa utopia, elas servem sim para nos mover. Elas nos levam a outro lugar. E essa utopia, enfim, ela está acima da ideia do bem e do mal, da justiça ou da injustiça, ela está acima da ideia de mentira ou de verdade. É uma utopia. Eu vou chegar nesse lugar. Ou, aquela pessoa, eu queria tanto me relacionar com aquela pessoa, porque esta pessoa vai me trazer paz, bem, equilíbrio, né? E o quanto eu sustento disso. Qual é, socialmente, ou qual é, entre vocês, a mentira que a gente mais tem dificuldade de sustentar? O quanto é difícil para a gente sustentar, entre aspas, a verdade de que a gente vive, mesmo em sociedade, uma profunda solidão. É do ser humano. O quanto a gente sofre com ela ou não vai depender da nossa capacidade de absorver. Às vezes, exatamente por essa tentativa de escapar dessa solidão, ou de não ser amado, a gente inventa algumas mentiras em forma de drogas, enfim, em forma de comportamentos desviantes, a gente inventa outras coisas para poder dar conta disso. Mas viver é uma experiência interessante, intensa. Nos provoca sempre a um lugar muito desconhecido. Normalmente, quando a gente fala eu sei, é porque a gente já se perdeu. Um certo grau de dúvida, um certo grau de sustentar algo que seja desconhecido,
ou a gente pode dar nome de misterioso, é importante para a gente suportar, sem que a gente precise dar esse nome, ou aquele nome, ou outros nomes das coisas. Aqui agora, nesse espaço imenso, lá fora, tem várias pessoas contando mentiras para os seus filhos. A gente já vai para casa, daqui a pouquinho o papai vai chegar, nós estamos, enfim, tem várias histórias sendo contadas que precisam ser contadas assim. Mas nós, crianças, fomos criados nesse ambiente. A gente vai dizer, não, meu filho, não sei se seu papai vem agora porque ele está trabalhando e talvez não tenha nem se importando com a gente, porque a gente não suporta muito essas coisas. Vai dizer isso para uma criança? Que grau de verdade, ou o que é real, ou o que é irreal, que a gente pode suportar? Eu quero deixar essas primeiras pequenas provocações para vocês. Algumas pessoas mesmo deprimirem. A Ellen, que está de pé aqui, é a nossa abraçadeira oficial. Caso alguém esteja deprimido, ela vai abraçar a pessoa. Ela é muito carinhosa, ela sabe trocar, contar histórias. Ela fez isso comigo quando eu cheguei aqui, né? Então, quem precisar de abraços, a Ellen aqui é a nossa abraçadeira oficial. Obrigado a ela pela sua nova função, que eu acabei de inventar. Você não sabia que tinha, né? E nem sabia que eu ia contar essa mentira sobre você, né? Não esperava que fosse terminar a minha palestra com uma mentira, né? Ficou vermelho. Que o ficou vermelho é verdade. Esse é verdade. Esse é verdade. Enfim, com essas provocações a vocês, eu queria passar a palavra para vocês perguntarem, para a gente poder trocar um pouquinho, se vocês quiserem. Se for da verdade de vocês, agora trocar um pouquinho. Alguém gostaria de perguntar, de trocar, de trazer alguma coisa? A Carol. Você quer que eu fale no microfone, Ellen? Sim. É porque estamos ao vivo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, Antônio. A gente teve filmes, teve séries, né, na TV sobre ser super sincero e coisas nesse sentido. E geralmente a sinceridade sendo atrelada a uma questão de falta de educação, assim, né? Porque é o extremo, o estereótipo que se mostra, né? Parece que na linha do politicamente correto você é obrigado a mentir, né? Para além de suportar as frustrações ou, de alguma forma, conter nossos desejos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse peso social, do quanto o ser verdadeiro é assemelhado a uma coisa negativa, do você ser mal educado, ou ofender, ou machucar as pessoas. Aquele sujeito que fez a figura do super sincero é extremamente divertido, porque ele sofre imensamente, ele não consegue bancar a sinceridade dele, né? Ele sofre, mas ele tem uma compulsão por ser sincero, né? A gente chama normalmente na nossa sociedade dessas pessoas super sinceras de chatas. Quem aqui conhece chatos? Levante a mão. Só duas, olha. Tem muitos chatos que isso. Aquela pessoa que chega a você e diz assim: eu preciso te dizer uma coisa. Você diz para ela: não precisa. Não existe. Você precisa dizer a sua necessidade, não a minha. Você precisa, talvez você queira, mas há sim uma certa regulação, e logicamente não significa o inverso, que a gente precisa sempre viver de invenção ou de segredos ou tal, mas tem um certo grau de adequação. O que mede esse grau de adequação? Não temos a menor ideia. Mede sim que a gente está no risco de, nessa hora, poder passar ou não passar dos limites. Eu já passei, eu constantemente falo coisas terríveis e passo dos limites, não consigo conter minha língua, às vezes eu sou um pouco desse super sincero, é um horror. Paga-se um preço alto por conta disso, né? E aí tem um outro aspecto, já que você trouxe a questão de filmes e tal, tem um outro aspecto de um seriado chamado Lie to Me. Não sei se vocês já viram esse seriado, né? Aí já me perguntaram, é verdade que quando uma pessoa está mentindo, ela tem alguns comportamentos que mostram que ela está mentindo? Sim. Todas as pessoas? Sim. Só muitos poucos psicopatas conseguem não esconder as mentiras. E aí a coisa mais esquisita, numa relação de casal, em que as pessoas já estão há alguns anos casadas, uma sabe quando o outro está mentindo? Sim. E finge que não sabe. É melhor fingir que não sabe. A mãe também, exatamente. A mãe também finge que exatamente essa. A mãe é a pessoa mais falsa da face da terra. Porque ela
sabe que você está mentindo. E por amor e para você não se sentir mal, ela dá uma escondida, dá uma enrolada, né? A mãe é a professora da mentira, a professora da enganação, por amor, por uma boa causa. Graças a Deus, as nossas mães não foram totalmente sinceras conosco. Seria insuportável e dizer: mãe, hoje eu estou sem saco para você, volte outro dia. Mas é a vontade dela naquele dia, não é verdade? E não é por falta de amor, é porque ela está sem saco mesmo, ela está sobrecarregada. Então a gente tem essas mentiras aí do dia a dia também. Não sei se eu respondi a sua pergunta e se alguém tem mais alguma questão a ser colocada aí também. Além da questão... Alguém quer falar sobre a mãe, talvez? Não. Melhor não. Melhor não? Você passa lá para ela, por favor? Tem um aqui, ó. Boa noite, meu nome é Lúcia e eu já convivi com algumas pessoas que quando você vê que a pessoa está mentindo, parece que aquilo é praxe da vida dela. Ela não precisa mentir e ao tempo todo ela está te contando uma mentira, né? É algo assim que, né, eu analiso assim de forma bem interessante, que você está num contexto que não precisa vir a mentira e ela tem a necessidade de mentir. Você pode comentar um pouco? Sim. Tem algumas pessoas que não têm algum transtorno social maior, mas que convivem frequentemente e sem necessidade pela mentira. Elas têm uma mentira, são mitomaníacos, têm uma mentira patológica e elas sempre estão, mas se perceber de fundo, tem normalmente uma criança querendo se mostrar que maior do que é. Ela vai contar que ela foi para Conchinchina, mas ela foi até Piraquara. Ela vai contar outras coisas e tentar se engrandecer, mesmo ao custo do ridículo, porque normalmente as outras pessoas em volta sabem que aquela pessoa está mentindo. Mas normalmente tem aí atrás uma criança imensamente carente esperando a aprovação e que se perde totalmente. Eu tenho alguns poucos amigos que têm esse lugar. Criam um mundo fantasioso. Eu tenho um caso... Eu não vou contar nem o que aconteceu, nem o nome da pessoa, mas tem uma pessoa que uma vez me convidou para o evento e eu achei que era mentira. Porque aquela pessoa sempre inventava eventos e era mentira. E aquela vez era verdade. Me embananei todo, porque em cima da hora eu fiquei sabendo que era verdade. Falei: legal, eu vou, valeu, obrigado, mas era verdade. Algumas pessoas mentem com muita frequência, né? Diferente desta nossa distorção do dia a dia, da realidade, essas pessoas... para não sentirem alguma verdade, toda mentira esconde uma verdade. Para não sentirem, não entrar em contato com aquela verdade, mesmo que isso custe alguma coisa, algum ridículo, essas pessoas mentem e repetem mentira, e às vezes no outro dia a mentira já tem outra cor, depois tem outra cor, tem outra cor, e elas não percebem. E não é por falta de inteligência, é porque realmente emocionalmente estão transtornadas. Não sei se eu respondi você. Mais perguntas? Tem aqui na frente. Pegando o gancho já dessa pergunta, como lidar com essas pessoas? Tem alguma estratégia para lidar com essa pessoa que mente o tempo inteiro? O que a gente pode fazer efetivamente para, né, não sei se agradar ela ou fingir que a gente tem que acreditar nela sempre? Primeiro assim, é uma pergunta importante e difícil, porque vai depender do que a gente está pensando. Eu estou pensando no bem dela ou estou pensando no meu? Aonde é que eu estou focando? Se eu estou pensando no meu bem, eu vou dar as costas, vou sair, não vou entrar muito nessa conversa. Se eu quiser entrar em contato, porque não vai adiantar essa pessoa, isso não é verdade, né? Isso vai ser muito pouco funcional. Se você quiser, por amor, e de alguma forma, e às vezes vai precisar de ajuda mesmo, enfim, profissional, para poder dar conta disso, encarar, e é o que eu chamo de se jogar no abismo. Às vezes algumas atitudes na vida da gente só tem uma possibilidade verdadeira: se jogar no abismo do desconhecido, né? Se você quiser encarar isso e entender que aquela pessoa, ela não vai estar com você, ela vai se sentir mais abandonada ainda, ela vai sentir isso, vai tocar na ferida. Se você quiser corajosamente enfrentar isso, sabendo que você terá tempos difíceis nessa relação, você pode fazê-lo. Mas o preço disso
não costuma ser barato. A pessoa não vai dizer, ah, sim, eu estou falando mentira. Não, ela vai reforçar aquilo, porque não é o fato que ela está escondendo que ela não foi para tal lugar. Ela está escondendo que ela tem uma extrema sensação de solidão, de abandono, de falta de amor. E você vai expor isso, vai trazer à tona. Se você suportar isso e der suporte a essa pessoa, senão é melhor dar um passo atrás. Mais perguntas? Lá atrás. Eu queria saber, não sei se é possível medir isso, na verdade, se as pessoas mentem mais para se poupar de alguma dor, de alguma sensação, ou se é em prol da outra pessoa, assim, se é para poupar a outra pessoa, se é para se poupar ou poupar outra pessoa. Eu diria que muito raramente alguém está pensando em poupar a outra pessoa. Muito raramente. Normalmente ela poupa outra pessoa para se poupar. Não tem essa, não, eu estou fazendo isso por você, né? Cuidado com essas pessoas, digo, estou fazendo isso por você. Isso pode ser uma grande mentira, né? Então, normalmente é para se poupar, né? Não, porque essa pessoa, é o que a gente estava falando aqui agora há pouquinho, vou ser agora verdadeiro e vou mostrar para essa pessoa que ela não esteve na Islândia, mas esteve em Piraquara, né? Vou mostrar essa foto e tal. Enfim, você não vai fazer isso para ajudar, normalmente é para se poupar do transtorno que vem por conta disso. Voltando um pouco antes, eu tinha falado antes sobre o eu te amo, é uma questão verdadeira? Se pensar do ponto de vista, por exemplo, das teorias biológicas, da autopoiesia e tal, eu disse que não. O amor é algo que o outro desperta, mas é o encontro da gente com alguma coisa dentro da gente. Mas tem muito pouco a ver com outra pessoa, né? Então, de uma certa forma, né, a gente tem que conviver com essa ilusão que a gente sempre está tão conectado e tão ligado, e as pessoas se trocam tão afetivamente assim. Em alguns raros momentos a gente consegue, intensamente. E esses raros momentos são raros momentos, dão sentido à vida da gente. Trocas reais e verdadeiras dão sentidos reais, né? Eu faço um trabalho, comecei agora recentemente a fazer um trabalho com agentes penitenciários da Papuda, lá em Brasília. E esses encontros, ou encontro com pessoas, com garotos que são, enfim, marginais, que moram na rua, que roubam, que assaltam, tive com essas pessoas encontros muito verdadeiros, que me preencheram de sentido, né? Também outros encontros importantes também. O encontro de um homem com uma mulher pode sim chegar a este lugar, de dar algum sentido. É um imenso trabalho para as duas pessoas, mas pode sim. O encontro de duas pessoas pode chegar sim a esse lugar. Todos os encontros podem chegar a esse lugar, se a gente tiver coragem e se jogar no abismo. Respondi? Enrolei? Não menti? Muito bem. Mais perguntas? Temos tempo para mais uma, se conseguirmos. Não? Bom, então, temos? Não. Dá pra gente dizer que a gente tem um limite, uma tolerância para aguentar a mentira? Tipo, ó, até aqui vai, né? Passou daí também que demais. Alguma coisa assim. A gente fala assim, qual é o limite até a gente começar a se transtornar com isso? Enquanto a mentira absolutamente não vai levar ao mal-estar físico, não vai levar a outros lugares, então a gente não fala essa mentira que pode colocar em risco, que pode dizer, eu não bebi muito, posso dirigir, essas mentiras que colocam em risco, a gente não está falando delas, está falando das mentiras diárias, do dia a dia. O limite é de cada um de nós, é uma escolha muito própria, né? E não tem um manual para suportar o mentiroso, não escrever. E seria uma mentira esse manual. Daria um bom livro, acho que a gente pode pensar, né? Manual para suportar o mentiroso ou para suportar a nós mesmos, né? Então seria um manual importante. Essa é uma escolha muito pessoal. E essa escolha sempre tem um risco, né? É muito mais da sensação, e o interessante é assim, essa mentira vai nos pegar mais ou menos de acordo com a nossa história, aquilo que a gente está acostumado.
aquilo que a gente aprendeu de tolerância, aquilo que a gente aprendeu de que deve ser verdadeiro, é muito da experiência interna de cada um de nós. Então, não tem uma régua para medir, ó, isso aqui, até aqui é suportável, não é. Quando a gente não está falando de riscos pessoais. Você não se coloca em risco, você não coloca em risco a família, você, né, esta mentira de eu só bebi um pouco, não tem risco de dirigir o carro. Essa é uma grande mentira e perigosa mentira que pode reverter em coisas mais graves. Mas essas coisas do dia a dia é uma escolha muito pessoal. Que bom se a gente conseguisse dizer isso aqui é o suficiente. Eu estou ancorado agora na regra tal do fulano digital que diz até esse ponto aqui é suportável, aqui não é mais. Isso é mais fácil. Obrigado pela pergunta. Ótimas perguntas, super agradeço a participação e, Tônio, super agradeço a sua fala. Muito obrigado verdadeiramente pela participação de vocês, né, que estão aqui na véspera da Páscoa, podiam estar viajando, podiam estar roubando, podiam estar matando, mas estão presentes. Você está roubando e matando? Não, exatamente, estamos aqui verdadeiramente presentes aqui. Obrigado, todos tenham uma boa noite, voltem em segurança para suas casas. Obrigada, Tônio, obrigada a todos e a todas. Tônio fica aqui à disposição, nós também, para qualquer dúvida, qualquer questão. E esperamos vocês no próximo mês de maio. Vamos falar sobre o trabalho. Será que o trabalho enlouquece? Será o nosso próximo tema. Esperamos todos aqui. Muito obrigada, boa noite, boa Páscoa.